E aí, tudo bem? Hoje o nosso papo é sobre o classicismo. Você precisa saber que o classicismo é a arte do Renascimento. A arte do Renascimento. Aí você se pergunta, e o que foi esse período do Renascimento? Vamos entender um pouquinho o que foi esse período. Vamos lá. Entendendo o Renascimento. O Renascimento ele tem vários aspectos. O primeiro aspecto que a gente tem que considerar é o aspecto político, a política do Renascimento. Bom, o aspecto político do Renascimento é a formação dos Estados nacionais, é o absolutismo. É o absolutismo. Na economia do Renascimento, a economia do Renascimento, a gente vai encontrar aqui o mercantilismo. E no ponto de vista artístico, na arte, aí sim nós iremos encontrar o classicismo. Então, o que eu quero que você entenda é que o classicismo, que é o assunto do nosso papo de agora, o classicismo, ele é uma vertente do Renascimento. Ele é um aspecto do Renascimento. Agora, o que é que estava acontecendo no mundo nesse período? Então, vamos para o contexto histórico. Nesse período, no mundo, estamos no fim do sistema feudal. É o fim do sistema feudal. Nesse período aqui, vão surgir as primeiras cidades. Então, surgem as primeiras cidades. Além disso, há aqui uma valorização do capital, surge o absolutismo, é um contexto dos reis absolutistas, é o absolutismo. Mas, mais importante do que tudo isso, é uma tal de reforma protestante. É a reforma protestante. A reforma protestante, que vai dar bases para esse movimento aqui. É importante que você entenda que a reforma protestante foi uma tentativa de se modernizar a igreja. Foram reformas progressistas que um tal de o Martinho Lutero, tentou implementar. Ele vai criar uma igreja chamada Igreja Protestante. E isso tudo vai acabar influenciando a arte desse momento. Porque o que o Martinho Lutero está propondo aqui é o questionamento. O que o Martinho Lutero está propondo aqui é uma tentativa de se atualizar a igreja. Bom, diante disso tudo aqui, muitas coisas vão acontecer. O Martinho Lutero ele vai propor a livre leitura da Bíblia. Para que isso aconteça, em 1439, um tal de Gutenberg vai inventar a imprensa. O Gutenberg ele inventa a imprensa. E esse feito é um feito muito importante, porque a partir da invenção da imprensa vai se possibilitar a distribuição em larga escala dos livros. Além disso tudo, o que estava acontecendo nesse período eram as grandes navegações. Então veja, estamos em um período de valorização da razão, em um período de questionamento da igreja, em um período de valorização da leitura com a invenção da imprensa, e nesse período então vai surgir o classicismo, que é a arte que nós vamos estudar aqui hoje. E quais são os aspectos fundamentais dessa estética? O primeiro aspecto importante é a retomada da mitologia greco-latina. É a retomada da mitologia, uma valorização da cultura greco-latina. Há aqui também uma valorização dos autores do passado,
Quem são esses autores do passado? Aqueles grandes autores das epopeias clássicas. Esses caras serão muito valorizados. Os pensadores da antiguidade clássica, Homero, Virgílio, esses caras serão muito valorizados nesse momento aqui. É um momento de antropocentrismo. Antropocentrismo, vamos entender? Antropo é o homem, antropo é o homem. Centrismo, centrismo é o centro. Ou seja, o homem está no centro do seu pensamento. Essa arte aqui é uma arte basicamente de equilíbrio. Uma arte de equilíbrio, uma arte de clareza e uma arte de rigor formal. O rigor formal. Esse é outro aspecto importante que vai ser valorizado aqui na estética do classicismo. Vamos olhar um quadro dessa estética aqui, um afresco pintado pelo Rafael Sanzio. Olha que legal. Esse afresco aqui chama-se A Escola de Atenas. Veja a antiguidade clássica sendo valorizada aqui nesse momento, né? Um traço importante da pintura desse período é a noção de profundidade que surge na obra de arte. É a tal da perspectiva, que você vai observar aqui nesse quadro nos arcos. Olha um arco aqui, um outro arco aqui, um outro arco aqui, outro arco aqui, outro arco aqui, que nos levam a olhar para essas duas figuras centrais. Vamos dar um zoom nessas figuras aqui? Então vamos lá, um super zoom nessas figuras. Acho que ainda está um pouquinho longe, né? Quem está sendo retratado aqui é Platão e Aristóteles. Vamos aproximar um pouquinho mais? Então vamos lá, zoom. O Platão é esse cara que está apontando para cima. Este daqui é Platão, que nesse afresco do Rafael está com o rosto do Leonardo da Vinci, é uma homenagem. Esse outro cara aqui, que está apontando para baixo, com a sua mão para baixo aqui, é o discípulo de Platão, um tal de Aristóteles. O Aristóteles é esse cara aqui. É importante você saber que esses dois caras, esses dois filósofos, são dois grandes pensadores da antiguidade clássica. E os seus gestos aqui, o fato do Platão estar apontando para cima e o Aristóteles estar apontando para baixo, fazem referências às suas filosofias. O Platão defendendo o mundo das ideias, o Platão defendendo o idealismo, enquanto o Aristóteles está defendendo o mundo material, o materialismo. Acho que deu para você pegar algumas características aqui da pintura do classicismo, como a valorização da antiguidade clássica, como a noção de perspectiva. Agora, na literatura, vai ter um traço bastante importante no classicismo, que é o soneto. O soneto vai ser a tal da medida nova. Um tal de Sá de Miranda vai fazer uma viagem para a Itália e lá na Itália esse poeta Sá de Miranda vai tomar contato com uma nova medida, com o verso decassílabo. O verso decassílabo. E esse verso decassílabo vai ser usado em uma estrutura da poesia chamada soneto. O soneto, ele sempre se constrói assim. Olha só. O soneto ele tem dois quartetos e dois tercetos. O que é um quarteto? Um quarteto é uma estrofe com 4 versinhos. E o que é um terceto? É uma estrofe com 3 versinhos. Então, o soneto vai ser largamente utilizado na arte desse período aqui, principalmente na arte de um tal de Camões. Vamos fazer um exercíciozinho? Aí a gente fala bastante sobre esse cara. Vamos lá.